Felipe Melo é um cara visado, eu acho. Mas ele dá muito motivo. Quem acredite que narrar ou contar história é uma arte. Se assim for, hoje eu estou aqui do lado de um artista. Tudo bem, André Reine? Tudo bem? Obrigado por aceitar nosso convite aí. Obrigado eu, Pedro. Não tem nada de artista não, cara. Eu sou um batalhador. Batalhador duro. Que... Isso não dá pra negar. Mas não, tem gente que fala que é artista. Você conta uma história, né? Eu sou um contador de histórias, só que eu não sei a história que eu vou contar, né? Então... Essa é a graça. Então eu pego o que me é mostrado para transformar aquilo numa história. Eu acho que essa é uma boa definição. Contador de histórias, eu nunca tinha então. E assim, a gente tá dando uma sequência... A gente só gosta de entrevistar André. O último foi André Galvão. Vocês exploraram um pouco o nível. Não. Continuamos lá em cima, ó. E agora o próximo é André Hernan também, quando ele quiser. André, a gente já começa falando do comecinho da sua carreira. Você começou lá na Rádio Cidade, hoje é a Metrópole, né? Isso. Qual a importância do rádio pra você? Total. Eu sou um cara de rádio. Assim, claro que hoje, depois de... Deixa eu fazer uma conta rápida. 95 a 2006, 11, 12 anos... de rádio, e de 2006 até 2019, 13, eu já tenho mais tempo de TV do que de rádio, do que eu tive de rádio. Mas eu sou essencialmente um produto do rádio. Eu fui do rádio, eu aprendi tudo que eu sei no rádio, e não tivesse sido a escola rádio, eu teria tido muito mais dificuldade de me adaptar à televisão. Então, assim, eu sou um cara que eu nasci e quero voltar pro rádio. Ah, é? Quero muito. Mas logo tem um tempinho ainda? Eu gostaria, cara. Eu gostaria. Tanto que eu faço um podcast que ele é uma maneira que eu tenho de matar a saudade. Pra quem não conhece aí, difícil, talvez você conheça com certeza, No Grito, né? Chama No Grito, mas assim, por enquanto é um hobby. Eu gravo de vez em quando, não tem um dia fixo, não é nada profissional, muito pelo contrário. Gravo em casa contando história. Me dá Agora mesmo, eu tava narrando um jogo, alguém me deu uma sugestão durante o jogo, eu vou gravar. Tomara que amanhã eu consiga gravar sobre esse tema que me foi sugerido. Mas é a vontade de estar ali falando com o microfone sem a preocupação de como eu tô arrumado, de como eu tô vestido, de como... Mas só que hoje essa rádio não existe mais, né? Porque hoje é a rádio com televisão, com imagem, de YouTube, enfim. Mas eu gostaria muito de fazer um programa. Mas narrar também? Engraçado, narrar não. Se eu tiver a chance de voltar a narrar no rádio, inclusive, eu vou fazer algo que eu não fiz no começo. Porque no começo eu não sabia como narrar no rádio, né? Não sabia. Então eu imitava o Éder, tentava fazer que nem eles faziam, o Éder, o Oscar, os caras que eu ouvi. Mas se eu voltar um dia, eu acho que eu vou tentar trazer a minha narração da televisão pro rádio. Eu levei a minha do rádio pra televisão mais ou menos, adaptei, e eu vou tentar readaptar na volta. Então eu não vou narrar no estilo que é o rádio de São Paulo, por exemplo, que é onde eu comecei a narrar, que é aquela velocidade, né? Lá vem o Corinthians, a bola trabalhada no campo de defesa. Eu vou tentar adaptar a minha da televisão, ser um pouco mais rápida, mas a minha maneira de narrar na televisão. Mas não é o que eu sonho em fazer. Não. Narrar no rádio, não. Você já tá um pouco saturado, você acha? De vez em quando cansa, cara. Assim, mas aí a gente tira umas férias. Mas o que cansa mais? Viajar? Tudo. Eu acho que assim, primeiro que eu não sou um grande fã de futebol. Assim, não é que eu não gosto de futebol, não é isso. Mas dificilmente você vai me ver parado assistindo um jogo de futebol só. E de basquete? De basquete, sim. Eu não sou um grande... Eu vejo jogos do meu time, vejo jogos da seleção, vejo jogos grandes, mas eu não sou aquele cara que tá passando Série B, eu tô em casa sem fazer nada, ligo na Série B. Jamais. Eu vou botar uma música, eu vou ver uma série, eu vou ler um livro, eu vou fazer uma outra coisa. Eu ainda tenho
muito prazer na hora que a bola começa eu narrar. Ali eu tenho vontade, mas o pré-jogo, 2 horas, 3 horas de pré-jogo, chegar no estádio com 4 horas de antecedência, chegar em casa depois de 10 horas da noite, isso me cansa, isso chega uma hora que desgasta. Mas eu tenho gás ainda, é que eu andei dando umas entrevistas falando que eu não vou ficar muito tempo narrando futebol. Sim. Não vou. Mas isso não Você fala até no podcast isso, né? Falo. Mas assim, não significa que amanhã eu vou parar. Sim. Significa que eu já passei a maior parte da minha vida trabalhando nisso. Então, assim, eu não sou daqueles que, eu quero morrer no microfone. Quero narrar até... Eu admiro pra caramba. Sim. Vejo o Silvio Luiz aí narrando até a idade que ele tem. O próprio Galvão. O Luciano, por uma outra circunstância, não foi por idade, mas também quase que morreu narrando um jogo. Então, assim, eu não quero isso, eu não quero. Eu gostaria de viver um pouco a vida, fazer outras coisas antes de ir para uma outra, partir dessa aqui para uma outra melhor. Sim. Agora, André, a gente mudando um pouco a trajetória, a gente fala assim do seu começo, e antes do Esporte Interativo você também passou pela TV Aratu, não foi? A TV Aratu, ela foi uma passagem breve, porque o nosso programa que nós fazemos na rádio, que então era a Rádio Cidade, eles convidaram, a TV Aratu convidou a gente para fazer o programa da rádio na TV. Com o Mário Kertz. Com o Mário Kertz, que era o meu chefe, que era o apresentador do programa, e aí eu fui junto com ele e fiquei um tempo ali na transição, mas eu já tinha decidido vir morar em São Paulo e tal, então eu fiquei pouco tempo. Mas tive uma passagem legal pela TV Aratu. A gente tem até um trechinho, vamos mostrar agora o trechinho para vocês. Isso também do esporte baiano, não, porque os times baianos estão fora do campeonato, está todo mundo de férias. É verdade ou não? Bom dia, André. Renegui. Bom dia, mas só falo com a minha vinheta. Ah, é verdade? Claro. Solta! Esporte é notícia, futebol tem muita ação. André, você só fala com a sua vinheta? Então, isso aí foi o seguinte, cara. Isso aí eu já era atrevido. O que aconteceu foi o seguinte. Eu era o coordenador do programa. E é uma maluquice, porque eu era um novato. Eu tava ali, era novinho. Só que na hora que a gente chegou na televisão, o Mário Kertz virou pra mim e falou, olha, tem uma pessoa na minha equipe com experiência em televisão. Você. Eu falei, mas a minha experiência em televisão é de ter vindo aqui com meu pai. Meu pai trabalhou na TV Aratu. Era de ter vindo aqui com meu pai como garoto. Ele falou, não, mas o único que sabe que aquilo ali é uma ilha de edição, que sabe que aquilo ali é o cara que cuida do microfone, que sabe que aquilo ali é um teleprompter, que ainda era uma esteira que rodava o papel. Enfim, o único cara que sabe essas coisas é você. Sim. Então, assim, você vai coordenar o programa. E no último bloco, você desce, era lá no segundo andar, o switcher, onde eu ficava conversando com ele no ponto. Pra quem não sabe, o coordenador, ele fica conversando, Mário, 10 segundos. chama o cara, chama a matéria tal, o repórter tá ao vivo em tal lugar. E eu ficava coordenando, e no último bloco eu descia, literalmente, descia as escadas para entrar no ar e falar de esporte. Uhum. E aí o programa ficava sem coordenador. E eu coordenava dali. E o Mário esqueceu, nesse dia, de chamar a vinheta. Eu quero a minha vinheta. Eu falei, eu quero a minha vinheta. Eu tipo, a dica, Mário, você esqueceu a vinheta. Eu falaria isso no ponto pra ele. Caso fosse outro cara falando de esporte. Mas a gente se divertia, cara. E eu trago muito desse aprendizado com o Mário. Porque eu sou um cara que eu vim como ouvinte de um rádio muito formal. Então eu entrava no ar trazendo aquilo que eu tinha como ouvinte, até que um dia eu falei lá que tal jogador tinha machucado a panturrilha, e aí o Mário virou pra mim e falou, que diabo é panturrilha, menino? Eu falei, é a batata da perna. Então é a batata da perna, meu garoto. É a batata da perna. E aí, porque o Mário tem uma linguagem mais fácil. Você tem contato com ele ainda? Tenho bastante. Com toda a família. O filho dele foi muito importante na sua vida, né? Foi. O filho dele que cuida hoje da rádio, o Chico. Chico era um garotinho quando a gente estudava na mesma escola, no mesmo colégio. Eu namorava com a irmã dele, com a Mariana. Pô, que traírem o André. Não, pô, ele gostava. Não, ele gostava. Ele não vai admitir, mas ele gostava. E o Mário também. Mas, enfim, foi namorico de adolescente. E aí o Chico sabia que eu gostava de narrar, E assim, o Chico era o cara que tinha, era o garoto que tinha o Sport TV, quando ele primeiro começou. Quando ninguém tinha ainda. Ninguém tinha. Em Salvador, um prédio que tinha, era onde eles moravam. Então eu ia lá assistir jogo. E nessa época de garoto, realmente, eu era um fanático de futebol. Eu ia lá assistir jogo, então a gente ficou muito amigo. E aí um dia ele me chamou, falou, meu pai quer alguém pra falar de esporte, eu sei que você gosta de
de rádio vai lá falar. E assim, a gente tá falando dessa trajetória que você teve também, muito por causa do seu pai. Seu pai, eu inclusive vi sua última entrevista, a entrevista que ele fez com você. Isso. E assim, a gente tava, eu e o Bruno comentando aqui nos bastidores, que quando eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é filho de um diretor da escola que eu estudava. Tá. Você é filho do Hermano, que assim é um jornalista muito consagrado, e você tem muita qualidade. Você acha que às vezes rola muito preconceito do cara falar assim, pô, o André é filho do Hermano, por isso que ele tá aqui? Hoje não. Hoje, cara, raras são as pessoas que fazem a ligação. Hoje, assim, muita gente que vira pra mim, caramba, cara, eu ia morrer e não ia saber que você é filho do Hermano Henning. Legal. Pô, eu já tenho mais de 20 anos de profissão. Mas no começo era normal. Eu tive uma grande sorte. Tanto o Mário como o Éder Luiz foram meus primeiros chefes. O Mário não me contratou por causa do meu pai. Uhum. O Mário me contratou por causa da filha dele e do filho dele, que é um outro tipo de... Mas que também, depois que eu cheguei na rádio, em pouco tempo, o pessoal viu que eu Não tava era, lá né? não por causa do... A capacidade. Porque assim, entrar você até entra, mas se manter é uma outra história. E o Éder, que aí sim, pô... Porque na Rádio Salvador eu fiquei 2, 3 anos. No Éder não, no Éder eu trabalhei 10 anos com ele. E aí realmente o mercado é mais competitivo, mais em São Paulo, pô, da onde veio esse garoto? Mas logo no começo, logo no início da minha passagem na rádio, o Éder me chamou e falou, ó, eu conheço o seu pai, eu já cruzei com ele em algumas provas de Fórmula 1, seu pai é cara, gente boa, bacana, só que você não tá aqui por causa dele. Porque legal. Se você estivesse aqui por causa dele, eu ia te enrolar aqui 2 semanas, ia chegar pra você e falar, meu, quando eu tiver uma chance eu te ligo, ia te dispensar. Você tá aqui porque você tem talento, você abriu o microfone, eu vi que você tem talento, e eu quero muito que você trabalhe comigo, vou te dar um salário e você vai trabalhar aqui comigo. Agora, obviamente eu ouvi piadinhas ao longo da minha trajetória, e tem que matar no peito, velho. Engolir e ir embora. E segue a vida. André, não sou só eu que tenho pergunta, a gente tem nosso repórter Bruno Palamin nas ruas aí, olhando. As pessoas estão doidas pra te perguntar, viu, André? Não sou só eu. Fala aí, Brunão. Fala, Pedrão, fala André Henning, fala galera do Rabisco Esportivo. Estamos na rua do nosso Brasilzão, nas ruas do nosso Brasilzão, para pegar o quê? Curiosidades sobre o menino André Henning que está sendo entrevistado nesse momento. Então bora, vamos! Fala pessoal, estamos aqui com o Marcos, beleza Marcos? Olha. Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Marcos, você conhece o André Henning? Conheço. Conversando aqui, você falou que conhecia o Mauro Betting também. O Mauro Betti é nosso chegado. Quer dizer que você é palmeirense? Opa! Então manda uma pergunta aí pro André. André, você acha que a expulsão do Felipe Melo foi justa? Na Libertadores você tá Na falando? Libertadores. Não as outras, a de ontem. Responde aí, André. Pô, boa pergunta. Boa pergunta. Deixa saia justa, hein? Então. Mas você tem que perguntar quais das expulsões? Não, mas se foi essa da Libertadores, né, contra o Grêmio, então, a segunda falta, eu acho que é uma falta para amarelo. Não entrou em consideração o nome dele. Sim. O árbitro era gringo, era outra história, então eu acho que a expulsão foi justa. Como muitas são. Agora, ele tem razão quando ele diz que ele é perseguido, é uma palavra muito forte, mas ele é visado. Ele Você não acha? é um cara visado, eu acho. Mas ele dá muito motivo. E ontem Aquele tapa na cara de Uruguai é um dos motivos, você acha? eu acho que sim, eu acho que ele provoca. Eu acho que ele provoca, ele tem um jeito de jogar que é um jeito provocativo. Agora, ele tem que arcar com as consequências. Você não acha, por exemplo, que o futebol brasileiro sente falta de um cara assim? Ou não? Acho, e vou te dizer, eu queria muito ele no meu time. Ele na seleção brasileira, em algum momento agora, essa seleção aí, muito freak, eu acho que ele faria bem para a seleção. Eu acho que teria muitas atitudes ali na seleção brasileira que não rolariam se tivesse mais gente que nem ele lá, ou pelo menos um que nem ele. Eu acho que precisa um pouco mais de atitude. E o Felipe Melo traz isso. É óbvio que você tem que ajustar o parafuso, Sim. Mas eu acho que de vez em quando é necessário sim. Já que a gente tá falando de fio da meada, a gente fala um pouquinho de Neymar. Neymar hoje em dia, como você vê o menino? O menino Ney. O menino Ney, né? Eu vejo de uma forma muito preocupante, cara. Eu me preocupo, assim, porque ele parece que não cresceu, né? Eu acho muito difícil
a gente julgar as pessoas que a gente não conhece. E eu acho que a gente não conhece o Neymar. Eu acho que todos nós podemos estar sendo injustos com ele. Porque a gente não conhece quem é o Neymar na essência. Sim. A gente nunca nem viu uma entrevista dele assim, que ele abre o coração e que você olha e fala: pô, esse cara tá abrindo o coração? O Messi a gente não conhece. Eu acho que o Cristiano a gente conhece mais. O Cristiano já deu mais entrevistas que você percebe que esse cara tá abrindo o coração. Eu acho que o Messi se expõe muito pouco e o Neymar, nas poucas vezes que se expõe, não é o que você espera dele, não é o que você espera de um atleta. Mas você acha que ele tem mais pra Não expor? sei. O coração dele tem mais coisas pra mostrar? Eu acho que o coração dele tem mais coisas, eu não sei se necessariamente são coisas que a gente vai gostar de saber, não são coisas que são importantes, obviamente, pra ele, não sei se pra gente. Eu não sei qual o tamanho da vontade que o Neymar tem de ser melhor do mundo, realmente. Porque ele vive falando que não tem vontade, mas todo mundo vive falando que ele saiu do Barcelona porque ele queria ser o melhor do mundo. Mas a gente não vê ele tendo atitudes pra ser o melhor do mundo. Então quem é o Neymar? O Neymar gostaria de ser o melhor do mundo? O Neymar, quando foi pro Paris Saint-Germain, ele gostaria de ser ou ele foi por dinheiro, ou ele foi porque ele queria sair da sombra do Messi. A gente não sabe. Você acha que ele gosta de jogar futebol? Eu acho que ele gosta de jogar futebol. Eu acho que ele não gosta de Não ser de ganhar atleta. com futebol. Eu acho que ele não gosta de ser atleta. Essa é a sensação que eu tenho. O Neymar que aparece, a imagem do Neymar que a gente tem, é uma imagem que eu me preocupo. Você acha ela negativa hoje em dia? Eu acho ela mais negativa do que positiva. Ah. Mas acho ele um menino de um carisma enorme, que é dele. Ele tem uma... A molecada gosta dele. Ele tem um astral legal. Você quando chega para entrevistá-lo, eu entrevistei pouquíssimas vezes, mas ele parece ser um moleque bacana, do bem. Então eu acho que ele tem todas as ferramentas para virar isso. Além de jogar muito. Então eu acho que só depende dele. Só que o tempo tá passando, né? Então, assim, na Copa também só dependia dele, ele ficou caindo, ficou com aquela imagem. Aí depois antes veio a Olimpíada, também só dependia dele, ele ganha a Olimpíada, sai xingando todo mundo. Aí só depende dele, ele vai lá dar um soco no menino do Paris Saint-Germain, do torcedor. Então, assim, em vários momentos só dependeu dele e ele nos decepcionou. E você acha que a convocação dele agora do Tite? Eu não teria chamado. Não? Entendo, pelo menos acho que entendo, porque o Tite fez. Imagino que ele chamou para dar uma moral para ele, para ganhá-lo definitivamente, mas eu não sou um cara que compactuo com, para ganhar ele, vou convocar agora sem jogar, porque acho uma injustiça com vários outros. Eu acho que a seleção brasileira não é lugar para isso. André, a gente tem outras perguntas aqui dos nossos rabisqueiros, que a gente chama, nossos inscritos. Vamos ver aí quem que mandou. André, beleza? Cara, aqui quem tá falando é o Matheus Dias. Eu queria saber como que foi a sua adaptação do esporte interativo quando ele saiu da televisão e começou a transmitir jogos pelo Facebook. Então, cara, pra mim não mudou nada, né, na transmissão. A gente tem transmissões exclusivas pro Facebook, mas não sou eu que faço. Por um acaso, aqui na divisão, eu fiquei com os jogos da TNT e o Jorge Igor ficou com os jogos exclusivos do Facebook. Tem alguma linguagem diferente ali que eu vejo nas transmissões do Jorge, tem mais interação, o cara participa mais, mas nada que seja um choque pra gente. Nós somos um esporte interativo. A gente sempre teve a participação das pessoas quando a gente começou por SMS. Então, assim, teve gente que participou pelo Orkut no começo do esporte interativo. Então, pra gente não é novidade. E na transmissão em si, mudou zero. Agora, o término do canal, foi difícil. Foi difícil pra caramba. Pessoalmente, profissionalmente. Ainda é um trabalho que vou levar por muito tempo. Teve que diminuir a nossa participação. Acabou que levou que o No Ar com o André Henning foi para os canais da Trama, mas não conseguiu ficar. Então, assim, é um trauma, mas um trauma que, pelo atual momento do mundo e da comunicação, eu acho que era previsível. Sim. Porque muitos canais vão passar por várias transformações, já estão passando. Muitos irão desaparecer, não só de esportes, vários. E vão migrar para o mundo digital, para outras formas de assistir. E, André, como você se sentiu, por exemplo, de tirar... Eu sei que é um assunto talvez um pouco mais delicado, tirar o monopólio da Globo. E inclusive eu aproveito para perguntar também daquele vídeo com o Mauro, como você se sentiu depois. A festa do torcedor Palmeiras
Amarelo pro 0. O monopólio, ele é ruim para todo mundo, né? Eu acho que é ruim até para quem detém o monopólio, no fim das contas, porque faz o cara ficar acomodado. Sim. Tá? No caso específico do futebol brasileiro, eu acho que foi muito importante porque a gente chegou no momento de mostrar para o Brasil que não existia um dono do futebol brasileiro. E a sensação que a gente tinha era essa: o futebol brasileiro tinha um dono que fazia o que queria com ele. O jogo qualquer hora que ele escolhesse, e a fórmula de disputa do jeito que quisesse, e isso aos poucos foi mudando, e com a entrada de um competidor, conseguindo entrar de fato, porque outros tentaram e não conseguiram, eu acho que foi bom para todo mundo. No final das contas é bom para o consumidor, que pode escolher, que pode ir lá e falar, não quero assistir esse, eu vou assistir aquele. Então assim, óbvio que não mudou radicalmente o mundo, mas acho que é o início de algo que o país precisava. O importante é que você tenha possibilidades e respiro, porque a gente tinha o futebol brasileiro inteiro dominado por um grupo. Então, não achava legal. Com relação ao vídeo, o vídeo, para mim, ele foi muito surpreendente, porque na hora eu nem entendi direito o que estava acontecendo. Eu tinha acabado de fazer uma narração levantando a torcida, como a gente faz sempre. O torcedor começou a se movimentar, e ali a cabine é fechada, né? A cabine ela tem um vidro. Do Allianz Parque. Do Allianz Parque. Agora a nossa nova cabine nem é, porque nesse momento a gente estava numa cabine que até a cabine que a Globo usa. Hoje a nossa cabine é aberta, eu prefiro transmitir com a cabine aberta. Na Fonte Nova é aberta, no Castelão é fechada, então assim, eu prefiro estar no meio eu preciso ouvir o torcedor. E ali eu estava ouvindo pelo fone, mas eu não consigo entender. Sim. Eu não sei todos os cantos do torcedor do Palmeiras, eu não sei. E eu só senti que era um momento do jogo para levantar a torcida. A torcida começa a se manifestar e em vários. Isso eu faço quando o jogo é na Grécia, quando o jogo é no Allianz Parque. Agora com a palavra o torcedor do Palmeiras. E nisso que eu tô assim, o Mauro fala, não fala nada não, ó. E você até pede pra ele baixar ou não? Não. Acho que você faz assim pro pessoal baixar. Mas é que você não ouviu, não sei. Então, aí ele fala assim, aí eu tiro o fone assim, o negócio, e fico. Mas eu não percebi na hora o que era. Aí, assim, demorou uns segundos pra cair a ficha, e aí eu percebi, estão xingando a Globo. Mas, cara, eu não esboço nenhuma reação de felicidade, nada. E ali eu continuei a narração como se tivesse sido um sobe-som normal. Tipo o torcedor, porcou, e segue o Palmeiras. Então eu dei aquele sobe-som, que a gente chama, né, deixa a torcida falar, e continua. E seguiu. Quando eu saí da transmissão, aí eu vi nas mensagens que o vídeo já tinha viralizado. Mas assim, cara, eu jamais desrespeitaria uma co-irmã, como a gente diz. Se eu tivesse percebido o que era, talvez eu não tivesse feito o sobe-som, muito provavelmente. Então assim, foi algo do jogo, quando eu percebi eu segui, e só que o vídeo fica aparecendo, olha lá, ó, os dois deixando o áudio pra sacanear a Globo. Não, o Mauro ficou surpreso, falou, olha o que os caras estão falando. E eu também surpreso, demorei mais a entender do que ele e seguiu a vida, mas acho que tá superado. André, pra finalizar, que eu sei que seu tempo é curto, já disponibilizou um bom tempão pra gente, quais são as projeções pro futuro? Vai correr uma maratona de Nova York, como disse o senhor Hermano quando abriu o jornal? Meu pai falando lá. O SBT Manhã está no ar, com o Hermano Hennig e Joyce Ribeiro. Bom dia, Hermano, tudo bem? Tudo bem, estou feliz e orgulhoso. Feliz? Conte a novidade. André Hennig completou ontem a maratona de Nova York em 4 horas e 8 minutos. Não deu vergonha, né? Sabe quando seu pai chega na festa e você tá com os amigos? Eu só soube depois, né? Depois que ele me mandou o vídeo, que eu vi que ele falou. Eu tenho vontade de voltar a correr uma maratona. Evidentemente eu tô longe disso, eu tô meio relaxado. Mas eu vou fazer isso em breve. Vou voltar a correr porque é algo que me faz falta. Eu tenho assim, ó. Eu tenho uma projeção
que ela é trabalhar mais alguns anos, não sei quantos, 5, 10, 15, não muito mais do que isso, talvez. Mas assim, a vida pode mudar. Pode ser que aconteça um projeto, a própria Turner resolva fazer que seja um projeto de 20 anos. André, a gente quer que você... Pode ser que eu fale, pô, legal, vamos fazer. Hoje, do jeito que eu tô, eu gostaria de trabalhar mais alguns anos, não muitos, e fazer uma outra coisa, cara. Eu gostaria de, sei lá, de empreender, gostaria de aprender, de trabalhar nos bastidores, no mercado de direitos. Empreender até no jornalismo, certo? No jornalismo. Cara, eu tenho vontade de fazer coisas. Eu leio livros sobre economia, sobre um monte de coisa diferente. Então, assim, gostaria de ter um programa de rádio, né? Ou de um veículo parecido com o rádio, de comunicação. E quem sabe, cara, de gerir um projeto novo, gerir uma equipe, ficar mais nos bastidores ajudando, negociar direitos. Não sei, eu gostaria de trabalhar de repente numa área de imprensa de um clube. Não sei, eu gostaria de estar por perto, mas fazendo uma outra coisa e com um limite, porque eu acho que a vida é muito curta pra gente fazer uma coisa só, a gente ficar num lugar só. E o esporte, por mais que ele seja maravilhoso, ele você ficar mais do que 20 anos, 20 eu exagero, mais que 10 anos só trabalhando com futebol. Chega uma hora que... tem coisas aí, cara. Tem a música, tem a literatura, tem outras coisas pra você fazer. Então eu gostaria de fazer outras coisas, de conhecer outras pessoas. Eu não vou chegar na vida, no final dela, triste, porque eu não narrei o Brasil na Copa do Mundo. André, muito obrigado, viu, cara? Obrigado a vocês. Desculpa demora. Cara. Não, imagina. Se vocês quiserem continuar acompanhando ele nas redes sociais, tem um podcast que tá bombando. Pode seguir. Segue lá no Twitter, André Henning. No Instagram, André Henning75. O certo era a gente se divulgar, porque você já tá lá em cima. Não, enfim, vou divulgar, obviamente, vocês. Mas, e o podcast eu não grito, vai lá em qualquer plataforma. Tá muito legal o podcast. É um hobby. E é isso. Palmas pro André.